Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Esta semana, as forças de defesa de Israel intensificaram os bombardeios contra as bases do Hamas. Além disso, começou também, de forma gradativa, a já anunciada incursão terrestre. No dia seguinte aos ataques de 7 de outubro, o exército israelense já poderia ter dizimado a existência do Hamas. Ainda não o fez, justamente para evitar ao máximo as mortes de civis palestinos. O porta-voz das forças de defesa, Daniel Hagari, divulgou uma série de vídeos que mostram como os militares atingiram 12 mil alvos do Hamas na faixa de Gaza. Segundo ele, Israel faz uso de sistemas tecnológicos avançados, incluindo sistemas de inteligência artificial que permitem identificar terroristas e acertá-los com mais eficiência, minimizando baixas de civis. תהיה מוכן? Na quarta-feira, os militares anunciaram a morte de mais um terrorista, Mohammed Azar. Sob o comando dele, vários ataques foram realizados contra civis e soldados israelenses. Na quinta-feira, os tanques e tropas israelenses avançaram em direção à cidade de Gaza, mas enfrentaram uma resistência feroz dos terroristas do Hamas, que usaram morteiros e ataques a partir de túneis. Enquanto estou gravando esse vídeo, as forças de defesa estão se aproximando do principal centro populacional da faixa de Gaza, no norte, onde está a maior base do grupo terrorista. O governo israelense tem dito às pessoas para deixarem a área, pois o Hamas está prestes a ser aniquilado de uma vez por todas. Bom, como temos acompanhado desde que essa guerra começou, a imprensa brasileira tem atuado como se fosse uma sucursal da Al Jazeera, promovendo as narrativas e dados falsos do Ministério da Saúde da faixa de Gaza, que é controlado pelos integrantes do Hamas. Por exemplo, como a gente sabe, o Lula é famoso por mentir e citar números que ele tira do traseiro. No entanto, quando o ex-presidiário resolve falar sobre o conflito na faixa de Gaza, faz isso a partir dos dados do Hamas. Porque quando eu vejo lá na faixa de Gaza 3 mil crianças sucumbirem numa guerra em que elas não promoveram, que elas não pediram, que elas não reivindicaram. Nesse caso, ao citar a morte de 3 mil crianças, ele não está inventando um número a esmo, mas está citando exatamente o número inflacionado divulgado pelo Hamas. Número que periodicamente é corrigido. Semana passada eram 2 mil crianças. É um genocídio que já matou quase 2 mil crianças que não tem nada a ver com essa guerra. Ou seja, o presidente do Brasil está agindo como se fosse um garoto propaganda do Hamas, promovendo as informações falsas dos terroristas com o claro intuito de condenar Israel. Por sinal, sempre que você ouvir frases como genocídio do povo palestino, Israel tem que cessar fogo para salvar vidas de palestinos inocentes, ou sempre que alguém citar números precisos de crianças mortas na faixa de Gaza, saiba que essa pessoa ou é uma antissemita simpatizante do Hamas, ou é uma incauta que está sendo manipulada pela imprensa que reverbera a propaganda anti-Israel de grupos fundamentalistas islâmicos. Temos que entender que o Hamas há anos controla uma verdadeira máquina de desinformação para colocar a imprensa global contra Israel. Preste atenção neste vídeo, que se eu não me engano é de 2017, onde civis palestinos são devidamente preparados para atuarem como vítimas dos ataques israelenses.
Neste outro vídeo, vemos duas mulheres integrantes do Hamas. Eu confesso que nem sabia que o Hamas contava com terroristas mulheres. No entanto, neste outro vídeo, vemos as mesmas mulheres simulando serem vítimas dos ataques de Israel. E o que dizer deste palestino? Como você pode perceber, ele está chorando a suposta morte de algum parente vítima do exército israelense. Já aqui, ele está comemorando um ataque do Hamas contra Israel. E neste outro vídeo, ele está atuando como integrante do Hamas. Mas não para por aí. Aqui o Janones do Hamas está se recuperando de um bombardeio. Neste outro, ele está muito mal na UTI, sendo acalentado pelos amigos. Mas depois do nada, nosso amigo vira radiologista de hospital. E repara que ele está cuidando de um palestino ferido. Sem dúvida nenhuma, o Janones do Hamas merece ganhar um Oscar. Mas enfim, estes dias, o Papa Francisco fez a seguinte postagem, abre aspas, cessem o fogo, parem irmãos e irmãs, a guerra é sempre uma derrota, sempre, sempre. Fecha aspas. É claro que um pontífice tem o dever de pregar a paz. Por outro lado, precisamos entender que se o Hamas abaixar as armas e se entregar, 5 milhões de palestinos deixarão de sofrer. Agora, se Israel baixar as armas, 9 milhões de israelenses serão dizimados. Depois, 1,8 bilhão de muçulmanos irão riscar Israel do mapa. Com certeza você já se deparou com discursos pacifistas de pessoas próximas a você acerca deste conflito, de repente um amigo ou até um familiar. Nem estou falando de esquerdistas que claramente simpatizam com o Hamas e defendem a suposta causa palestina. Estou falando daquelas pessoas que sabem que o Hamas é um grupo terrorista terrível e que estão do lado de Israel, mas que, como falei, são manipuladas por narrativas anti-Israel criadas muitas vezes pelo próprio Hamas ou outros grupos terroristas, e assim acabam condenando a contraofensiva israelense, por conta do suposto massacre de civis palestinos, incluindo crianças. Bom, você não precisa ser um expert em geopolítica para ser contra uma guerra. Qualquer ser humano que esteja com suas faculdades mentais e morais em ordem não quer ver outros seres humanos, muito menos crianças, perecendo por consequência de uma guerra. É claro que qualquer guerra é condenável. Porém, desde que o primeiro casal, lá no Éden, por meio do pecado original, escolheu ser Deus de si próprio, passamos a habitar um mundo completamente desordenado. E neste mundo, muitas vezes, a paz só é conquistada sob os escombros de uma guerra. Pessoal, a análise que vamos fazer no vídeo de hoje é extremamente importante. Porém, antes de nos aprofundarmos nas questões um tanto quanto delicadas desta guerra, já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveite também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Bom, você já deve ter percebido que os vídeos aqui do canal não são interrompidos por propagandas. Isso acontece porque o canal está desmonetizado. Ano passado, por causa das eleições e para evitar a vitória do Bolsonaro, algumas medidas foram tomadas para minar e calar as vozes conservadoras nas redes sociais. A desmonetização foi uma dessas medidas. E assim, desde setembro do ano passado, eu não ganho nenhum centavo para fazer conteúdo aqui. Diante disso, considere ser um patrocinador deste canal. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Lembrando que se não fossem mídias alternativas como esta, hoje estaríamos sendo manipulados pela imprensa que reverbera as narrativas do Hamas.
Estaríamos sendo manipulados pela imprensa que chama os homens do Hamas de combatentes e os patriotas que pediam socorro às Forças Armadas na porta dos quartéis de terroristas. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Recado dado, então vamos lá. Bom, no sábado do dia 7 de outubro, terroristas do Hamas conseguiram entrar em Israel e promoveram um verdadeiro massacre contra civis. Mais de 1.400 israelenses desarmados foram mortos com requintes de crueldade. Casas foram invadidas e famílias inteiras, incluindo mulheres, crianças e idosos, foram friamente assassinados. Muitas mulheres, antes de morrer, foram violentadas várias vezes na frente de seus maridos e filhos. Bebês foram degolados. Em uma residência em um kibbutz ao sul de Israel, os terroristas colocaram um bebê de colo dentro do forno para ser incinerado vivo. Todas essas atrocidades foram devidamente registradas pelos próprios terroristas que abriam lives no Facebook das vítimas durante os atos. No início desta semana, o exército israelense anunciou que encontrou partes do corpo da jovem alemã Shani Luke, de 23 anos, que foi raptada na rave do dia 7 de outubro, onde mais de 250 jovens foram brutalmente assassinados pelos terroristas. Shani foi torturada e seu corpo esquartejado foi apresentado nas ruas de Gaza como um troféu. Na gravação, integrantes do Hamas aparecem comemorando e cuspindo nela aos gritos de Allahu Akbar. Em face disso tudo, a eliminação dos terroristas que promoveram essa carnificina não é apenas um direito do governo israelense, mas uma obrigação. Do contrário, carnificinas como a do dia 7 serão presenciadas diariamente. E o próprio Hamas afirma isso. Um dos líderes do grupo terrorista, Ghazi Hamad, afirmou em uma entrevista que o Hamas repetirá o massacre de 7 de outubro até que, nas palavras dele, Israel seja aniquilado. إسرائيل دولة لا مقام لها على أرضنا. إحنا الدولة لابد أن نزيلها لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية، يجب أن تنتهي. لذلك احنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوة، إنه إسرائيل لازم نأدبها وحنأدبها مرة ثانية وثالثة، ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة، لا حتكون ثانية وثالثة ورابعة، لأنه احنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات أن نقاتل نعم. ونحارب، لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن. نعم احنا مستعدين، معلش بدي أقول لك بشكل واضح، احنا اسمنا شعب الشهداء. كل الأراضي الفلسطينية يعني زوال إسرائيل؟ طبعا وجود إسرائيل غير منطقي. وجود إسرائيل هو اللي بخلق كل هذه الآلام والعذابات والدموع والدماء، لذلك ما حدا يلومنا، احنا شو اللي بنعمله في 7 أكتوبر، في 10 أكتوبر، في مليون أكتوبر، احنا اللي بنعمله مبرر. It is justified. Ou seja, a ação militar de Israel na faixa de Gaza não é uma mera vingança, mas uma ação de legítima defesa, que não tem como objetivo a morte de civis e jamais pode ser comparada com a barbárie promovida pelo Hamas. Olha esse vídeo onde militares israelenses jogam bola com um garoto palestino. Se fosse ao contrário, se fosse os terroristas do Hamas em Israel, muito provavelmente o vídeo mostraria eles jogando futebol com a cabeça do garoto israelense. Os militares de Israel não entram nas residências dos palestinos para matar pessoas inocentes. Antes de bombardear locais habitados por civis, Israel avisa previamente para que a área seja evacuada. Aviões até jogam panfletos informando a população. As mortes de civis na faixa de Gaza acontecem porque os terroristas do Hamas impedem as pessoas de saírem das áreas que serão atacadas, para usá-las como escudos humanos. E como se não bastasse, ainda montam suas bases e guardam sua artilharia em hospitais, escolas e mesquitas, justamente para que qualquer contra-ataque israelense provoque o maior número possível de mortes de civis, e isso seja usado como propaganda contra Israel.
Para você ter ideia, os terroristas que estão no controle da faixa de Gaza não permitem que a população civil use a extensa rede de túneis sob o território para se proteger. Segundo Moussa Abu Marzouk, outro líder do Hamas, os túneis foram construídos para proteger os terroristas, não civis. Segundo ele, os civis são de responsabilidade da ONU. وهذا سؤال رائج وشائع، يعني من قام بتشييد 500 كيلومتر من الأنفاق لماذا لم يشيد مآوي يلجأ إليها المدنيون خلال القصف؟ نحن شيدنا الأنفاق لأنه لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من القتل والاستهداف. هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات، نحمي مقاتلين من الأنفاق. أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأنه 75% منه لاجئين، واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم. Como já disse em vídeos anteriores, a grande verdade é que esses líderes do Hamas, que nem em Gaza estão, que moram em palácios no Cairo, na Síria, no Líbano e no Catar, almejam o massacre do próprio povo para tentar cavar o apoio de outros países islâmicos contra Israel. أدعو الجميع، كل أحرار العالم، كل الدول الصديقة الشقيقة الحليفة إلى ممارسة كل الضغط المطلوب ليتوقف هذا العدوان الغاشم، لتتوقف هذه المحرقة، الهولوكوست الجديد. كما قلت وفي كل مرة أكرر، إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ لا أقول تستصرخكم، بل نحن الذين نحتاج هذه الدماء لكي توقظ فينا روح الثورة، لكي توقظ فينا العناد، لكي توقظ فينا التحدي والسير إلى الأمام. Diante disso tudo, não tem como combater o Hamas e preservar totalmente os inocentes que vivem em Gaza. A única forma de evitar mortes de civis palestinos é se Israel se render. E já entendemos que isso implicaria no extermínio dos israelenses e no desaparecimento de Israel como país. Nenhum militar das forças de defesa de Israel deseja a morte de um único civil palestino. Pelo contrário, como disse no início do vídeo, o Hamas só existe ainda porque o governo israelense quer evitar o máximo possível a morte de palestinos. Por outro lado, o Hamas defende abertamente o genocídio do povo judeu, e isso está devidamente registrado no seu estatuto. Os civis israelenses que foram assassinados, as mulheres que foram violentadas e as crianças que foram degoladas, enfim, todo esse massacre do dia 7 de outubro não se tratou de uma triste consequência de uma guerra, mas de uma ação objetiva. Os terroristas do Hamas planejaram entrar em residências civis e matar com requintes de crueldade pessoas inocentes e desarmadas, incluindo idosos, mulheres, crianças e bebês. Sendo assim, Israel não tem outra opção senão dizimar o Hamas. Quem fala em sentar para negociar com esses monstros, quem fala em cessar fogo, está de forma consciente ou inconsciente defendendo a carnificina, defendendo um novo holocausto. Existe um lado certo nessa guerra, e é o lado de Israel, que por sua vez é o lado da civilização contra a barbárie. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, no Telegram e no Rumble. @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!